Bem-vindo ao Relatos Sombrios. O que você vai ouvir agora é baseado em fatos reais. Em uma tranquila noite à beira de um lago isolado, um pescador solitário busca a paz que a escuridão proporciona. Mas quando sua antiga rádio começa a transmitir mensagens inquietantes, o que deveria ser um refúgio tranquilo se transforma em uma jornada aterradora. Os ecos de desaparecimentos e advertências sobre perigos ocultos nas águas surgem como sussurros persuasivos, alimentando um medo incontrolável que desafia sua razão. A tensão se intensifica e o que se esconde sob a superfície do lago se tornará uma obsessão. Acomode-se, apague as luzes e ouça com atenção. Eu sou Alberto. E durante mais de 15 anos, minha vida tem girado em torno de um lago que fica a poucos quilômetros da minha casa. Não é um lago turístico, com barcos de lazer e quiosques à beira d'água. É um lugar isolado, um espelho d'água escuro e profundo, cercado por uma mata densa e silêncio. Um lugar que aprendi a respeitar e amar, quase como um confidente. Sou pescador. Não por esporte, mas por ofício e mais ainda por vocação. É na quietude das madrugadas, sob a luz tímida da lua ou na escuridão mais completa, que me sinto verdadeiramente eu. A tranquilidade da noite, o som hipnótico da água batendo nas margens de argila, o aroma úmido da terra molhada misturado ao cheiro metálico do lago, tudo isso era a minha fuga diária da correria da cidade que, por vezes, parecia querer me engolir, mesmo estando a quilômetros de distância. Naquelas noites solitárias, minha única companhia, além dos peixes e do vento, era uma pequena rádio AM. Velha, de plástico bege já amarelado pelo tempo e pelo uso, um presente do meu pai. Ele tinha o hábito de jantar ouvindo as notícias, as músicas regionais e, principalmente, as histórias contadas pelos locutores nas madrugadas. Era uma relíquia, um elo com memórias de uma época mais simples. Eu a levava comigo no barco, e o chiado estático, as vozes distantes, eram um pano de fundo reconfortante para minhas pescarias. Nunca prestei muita atenção ao conteúdo. Era mais o som, a presença, que me importava. Mas isso mudou. Foi numa noite particularmente fria de outono. A neblina se arrastava baixa sobre a água, transformando o lago num cenário etéreo e um tanto melancólico. O barco balançava suavemente, um ritmo que já era parte de mim. De repente, entre o chiado constante da rádio, ouvi algo diferente. Não era a sintonia falhando como eu estava acostumado. Era uma voz, masculina, baixa, quase um sussurro, mas incrivelmente clara. A princípio, pensei que fosse alguma emissora local que eu nunca tinha sintonizado antes, falando sobre notícias corriqueiras. Mas as palavras começaram a se encaixar de uma forma estranha. Um lago isolado. As buscas continuam. Pescador desaparecido. A rede vazia. A família sem respostas. Minhas mãos, que estavam desfazendo um nó na linha, pararam. Eu conhecia as histórias de desaparecimentos em lagos isolados. A região rural é cheia delas, lendas contadas por velhos à beira da fogueira. Mas ouvi-las assim no meio da noite, vindas daquela rádio antiga no meio deste lago, me incomodou de um jeito que eu não conseguia explicar. Um calafrio percorreu minha espinha, mesmo sob o agasalho grosso. Desliguei a rádio de repente. O silêncio que se seguiu pareceu ainda mais pesado, mas a voz persistiu em minha mente, como um eco insistente, as palavras rodando e se misturando à névoa. Naquela noite, a pescaria foi infrutífera. Minha mente estava longe, revivendo cada frase daquele estranho boletim. O sono, quando veio, foi leve e perturbado. Nos dias que se seguiram, as coisas se tornaram diferentes. Minhas idas ao lago, antes sinônimo de paz, começaram a carregar um certo peso. Eu tentava ignorar, me convencer de que era apenas cansaço ou a sugestão daquele dia específico. Mas a rádio parecia ter adquirido uma nova e terrível personalidade. As transmissões, antes meros ruídos de fundo, agora se tornavam cada vez mais angustiantes. A voz, sempre a mesma voz masculina, mantinha-se firme, mas o conteúdo era sempre sobre lagos, sobre pessoas que haviam ido pescar e nunca mais voltaram.
Relatos de barcos encontrados à deriva, de objetos pessoais deixados na margem, de famílias que esperavam em vão. Não eram notícias de um lugar específico, mas uma coletânea macabra de incidentes semelhantes, espalhados por lagos isolados e águas profundas. Comecei a sentir um desconforto crescente. As noites no lago que antes me acalmavam, agora me deixavam tenso. Eu me pegava olhando para as sombras, para a superfície escura da água, com uma nova apreensão. Minhas buscas por peixes, antes um ritual prazeroso, se tornaram cada vez mais frustrantes, quase como se o próprio lago sentisse minha inquietação e se recusasse a me dar o que eu procurava. Os peixes pareciam ter sumido, ou talvez eu estivesse tão absorto em meus pensamentos que não conseguia mais senti-los. Uma noite, a rádio estava sintonizada em uma estação que parecia vir de muito longe, o sinal fraco e distorcido, mas a voz era inconfundível. Ela começou a falar sobre um acidente de carro que aconteceria na estrada próximo ao lago, em algumas horas. Um carro capotando, uma tragédia iminente. Fui tomado por uma ansiedade inexplicável. Meu coração acelerou. Olhei para o relógio. Era madrugada. Pensei em ir até a estrada, em fazer algo, mas a ideia era absurda. Quem acreditaria em algo assim? Eu estava ficando louco? Decidi que era apenas um delírio meu, um efeito do cansaço e da solidão. Aquela seria a minha última pescaria da madrugada. Precisava de um tempo, de um descanso mental. Mas a transmissão não parava de alertar sobre perigos nas águas, com uma ênfase que me atingia como um soco no estômago. O tempo parecia se esticar e encolher. Eu estava tremendo, e então, num momento de puro desespero, percebi. A rádio havia mudado de canal. Não havia nada que eu pudesse ter feito para mudar. Eu não toquei. E não era mais um canal que não existia, falando sobre acidentes genéricos ou desaparecimentos distantes. As mensagens agora eram diretas, pessoais. Alberto, você está em perigo. O ar pareceu rarear no meu peito. Senti um nó na garganta. Olhei para a rádio, para aquele objeto inanimado com um terror gelado. Era impossível. Ninguém sabia que eu estava ali. Ninguém sabia o meu nome. Ninguém poderia estar transmitindo algo assim. Era um delírio. Tinha que ser. Mas o som da voz era tão real, tão próximo, que parecia vir de dentro da minha cabeça ou de algum canto escuro da minha alma. Comecei a puxar a linha de pesca com uma fúria descontrolada, como se a ação pudesse me ancorar à realidade. Não havia nada nela. A rádio chiou novamente. A voz se tornou um pouco mais rouca, mais íntima. Ele te espera, Alberto. Na superfície. Meus olhos se arregalaram. Eu olhava para a água, aquela superfície escura e calma que sempre me trouxera tanta paz. Agora ela parecia uma ameaça. Eu nunca tinha me sentido tão vulnerável, tão exposto. A rádio era uma caixa de Pandora, aberta para um terror que eu jamais imaginaria. Naquela mesma noite, a névoa voltou, mais densa e opaca do que antes, engolindo os contornos da mata e transformando a paisagem em um borrão cinzento. Eu me forcei a ficar por teimosia, por negação, por uma estranha atração pelo desconhecido. Meus olhos vasculhavam as sombras do lago, tentando encontrar um sinal, uma explicação para tudo aquilo. O barco, uma pequena casca de madeira no meio da imensidão, parecia ainda menor e mais frágil. De repente, a rádio, que eu havia tentado desligar sem sucesso, o botão parecia emperrado, como se tivesse vida própria. Soltou um chiado estridente, quase um grito. E então, a voz, mais clara, mais potente do que nunca, como se o locutor estivesse sentado bem ao meu lado. A água revelará seus segredos, e como se em resposta vi algo. Sob a superfície escura, onde a neblina se tornava mais espessa e o reflexo da lua se perdia, algo pareceu se mover. Não era um peixe, não era o vento. Era uma forma, grande, indefinida, um movimento lento e deliberado, uma ondulação que não pertencia ao ritmo natural do lago. Parecia espreitar, emergindo das profundezas, apenas para se esconder novamente. Meu coração disparou, batendo forte contra as costelas, um tambor descompassado no silêncio da noite. Um frio gélido, que nada tinha a ver com a temperatura ambiente, percorreu minha espinha
até a raiz dos cabelos. Senti um aviso primal, um instinto de sobrevivência berrando dentro de mim. Não se aproxime da borda. Minhas mãos, antes firmes, tremiam incontrolavelmente. A vara de pescar parecia pesar 1 tonelada. Naquele instante, a rádio disparou uma sequência de estalos e chiados, quase como gargalhadas distorcidas. E a voz, agora em um tom mais urgente, mas ainda um sussurro sinistro, repetiu: "Ele está perto, Alberto. Ele te chamou. Não ignore." Entrei em um estado de pânico absoluto. Minhas pernas estavam rígidas, mas minha mente gritava para correr, para fugir. As mensagens da rádio, os alertas sobre perigos nas águas, as histórias de pescadores desaparecidos, tudo ecoava em minha mente, formando um coro aterrador. Não era mais apenas a rádio, não era mais apenas o lago, era uma presença, algo que se comunicava através daquela velha caixa de som, algo que sabia meu nome e meus medos mais profundos. Larguei a vara de pescar, que caiu com um baque surdo no fundo do barco. Não tive coragem de olhar para o ponto onde vira o movimento. Minha única prioridade era sair dali. Remei com uma força desesperada, meus músculos gritando em protesto, mas o medo era maior que a dor. A água, que antes era calma, parecia se agitar com uma nova força. As ondas quebrando contra o casco do meu pequeno barco, como se quisessem me derrubar, me engolir, me arrastar para as profundezas onde o ele me esperava. Cada remoada parecia um esforço para escapar de um abraço frio e mortal. Eu podia sentir o olhar daquela coisa, pesando sobre mim, mesmo sem vê-la claramente. A rádio, por sua vez, continuava a emitir um chiado intermitente, como a respiração de uma criatura insone, a voz quase inaudível, mas ainda presente, murmurando algo que parecia meu nome. Ainda atordoado e com o corpo tremendo, mal conseguia atracar o barco na margem. Me arrastei para fora, sentindo a terra firme sob meus pés como a maior bênção que já recebi. Corri sem olhar para trás, a rádio na mão apertada como um amuleto amaldiçoado. Assim que cheguei em casa, minhas mãos ainda trêmulas, mas tomadas por uma determinação desesperada, desconectei a rádio da energia, arranquei as pilhas e a joguei na caixa de ferramentas mais funda, cobrindo-a com trapos e objetos pesados. Eu só queria que ela se calasse, que o silêncio voltasse. Mas o eco das transmissões não desapareceu. Ele ficou em minha mente. A ausência das ondas de rádio, o silêncio forçado do aparelho, foi substituída por um silêncio opressivo dentro de mim, um vazio que reverberava as vozes e os alertas. Os dias que se seguiram foram difíceis. Eu não conseguia dormir sem ter pesadelos com águas escuras e vozes sussurrantes. O medo e a culpa começaram a me consumir. Culpa por quê? Eu não sabia. Talvez por ter ignorado os primeiros avisos, por ter duvidado daquelas mensagens, por não ter feito nada, apenas fugido. Nunca mais voltei àquele lago. Mudei minha rotina, vendi meu barco e até pensei em me mudar da cidade. Mas as vozes não me deixaram em paz. Elas sempre estão lá, sussurrando em minha mente, nas horas mais inesperadas, em momentos de silêncio, como uma advertência de que talvez eu devesse ter ouvido mais atentamente, de que talvez houvesse algo que eu pudesse ter feito, alguma coisa que eu pudesse ter impedido. O que mais poderia ter acontecido se eu tivesse ficado? Se eu tivesse me aproximado? A curiosidade me corrói, mesmo o medo sendo maior. A tristeza de saber que a voz da rádio não se cala, mesmo sem o aparelho ligado, permanece comigo. Ela é um lembrete constante do que poderia ter existido, do que quase me alcançou, e do que, de alguma forma, ainda está lá, à espreita sob as águas escuras e silenciosas daquele lago, esperando pelo próximo pescador, pela próxima alma solitária que ouse sintonizar. E eu sei, com uma certeza fria, que a rádio continuará a transmitir, não importa quem esteja ouvindo ou se alguém realmente está. E assim termina mais um relato sombrio. A linha tênue entre a razão e a loucura pode se romper quando o desespero se infiltra nas sombras. Alguns dizem que as vozes da rádio eram apenas delírios de um homem solitário, enquanto outros se questionam se o lago guarda segredos que deveriam permanecer enterrados. O que você acredita?
A dúvida paira no ar como as ondas que quebram na margem. Se você gostou do relato, se inscreva, deixe o like e conte nos comentários o que achou dessa história.